Olá, seja bem-vindo ao Conax. E agora você vai assistir a aula com o mestre Amaury Apolônio de Oliveira, ele que é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros e atua na sub-área de doenças infecciosas de animais. Nessa aula, o Dr. Amaury Apolônio vai falar sobre a pododermatite contagiosa, uma doença que afeta o casco dos animais. Então ele vai falar sobre as características gerais, quais são os sintomas, o controle, o tratamento e alguns sistemas de contenção para ajudar no tratamento desses animais. Então ele tem muita experiência também nesse tema e desejo a vocês uma boa aula. Bom, a questão dos problemas de casco é um outro problema muito importante na ovinocultura, porque no momento que existe pastagem de boa qualidade, se o animal ele apresenta a pododermatite contagiosa, ele tem dificuldade de se alimentar, quer dizer, então ele perde a oportunidade de ganhar peso, de produzir carne, produzir leite, justamente porque ele tem dificuldade de caminhar no pasto à procura do alimento. A pododermatite contagiosa, ela tem dois nomes clássicos, que é a pododermatite contagiosa dos ovinos caprinos e também chamada pododermatite simplesmente. E tem os nomes mais comuns, que muito usado inclusive no sul, pietã, peeira, o fute-rute, e em todo o Brasil a manqueira, podridão dos cascos. Então, quando você vê esses nomes, isso está associado à pododermatite contagiosa dos ovinos e caprinos. Bom, as características do período de maior frequência, época com maior presença de umidade e calor, porque a umidade faz com que a bactéria persista por maior tempo, e o calor que ela se multiplique, 37 graus, isso faz com que ela se multiplique. A forma de disseminação é justamente a comercialização. Como nós dissemos, quando nós vamos, muitas vezes o produtor, quando vai comprar um animal, ele olha a beleza do animal, se ele é santinês, se ele é qualquer raça. Mas ele tem que olhar se o casco do animal está ferido, tem algum ferimento, ele já evita comprar. Se a pele do animal, em alguns locais, naqueles gânglios, já apresenta ferimento, porque possivelmente já teve linfadenite, quer dizer, ele tem que se preocupar muito com o aspecto sanitário do rebanho, do animal que ele vai adquirir. Bom, então a outra forma de disseminação que nós falamos é a concentração de animais, que já falamos mais adiante. Nós temos a linfadenite, ela é encontrada, a pododermatite contagiosa, ela é encontrada em todo local que existe umidade, a presença de umidade e calor. Locais mal drenados, mas é preciso que exista essa Dichelobacter nodosus para existir a pododermatite propriamente dita. Nós, na verdade, temos a associação de duas bactérias. A Fusobacterium necrophorum, que é aquela bactéria que existe naturalmente no ambiente, inclusive faz parte da flora intestinal, ou microbiota, como queira, e ela, uma característica da Fusobacterium é que ela elimina uma forte proteína que potencializa a ação da Dichelobacter nodosus para descolamento do casco. Então, a associação dessas duas bactérias é que causa a principal doença dos cascos dos ovinos. Nós temos outras doenças, dermatite interdigital ovina, dermatite interdigital ovina, nós temos a doença da linha branca, úlcera da sola, abscesso do pé. Nós temos uma série de doenças de casco de ovinos e caprinos, mas a principal delas é a que nós chamamos de manqueira, o fute-rute, que é a pododermatite contagiosa dos ovinos e caprinos. Nós aqui apresentamos algumas lesões
você vê que há uma destruição total do casco, principalmente da parede, o que a gente ainda não mostrou aqui. Muitas vezes começa a uma lesão na sola que não chega a caracterizar uma dermatite, uma podermatite contagiosa. Então é preciso que o produtor ele olhe com cuidado, porque essa análise é importante para ele saber tratar o animal convenientemente. Aqui é uma destruição completa, você vê que é uma destruição completa do casco, aqui não tem dúvida nenhuma. Bom, nós na verdade temos duas formas clínicas da podermatite contagiosa. Aquela forma benigna, que é aquela forma que os animais, a doença não é progressiva, se concentra nos tecidos moles do casco e há uma retração natural com o advento do clima quente. Então, a forma benigna ocorre dessa maneira. E a forma virulenta, que é aquela que é a intensa destruição do casco do animal e que é uma doença que tende a se cronificar. Essa forma é que é aquela que nós devemos cuidar realmente no animal. O período de incubação ele é muito variável. Em geral se fala de 10 a 14 dias, mas tem uma relação muito grande com alguns aspectos que nós vamos ver, como pastagem, como número de patas afetadas, como a virulência de Quelobax nodosus, etc. Nós vamos ver mais adiante. Bom, os sintomas da podermatite são fáceis, se o produtor observar diariamente, ele não vai ter muito problema no seu rebanho. Se ele viu alguma claudicação, ele já pega esse animal para fazer o exame. O animal está com uma manqueira, ele já pega o animal para fazer o exame. Ele abre os dedos dos animais no espaço interdigital. Se tem um cheiro pútrido, quer dizer, na verdade, esse seria o primeiro exame, esse seria o primeiro sintoma. Mas se for coincidir com o dia de avaliação, o produtor vai notar como um primeiro exame esse cheiro pútrido, que nada mais é do que uma inflamação entre os dedos do animal com um cheiro muito ativo. Então, claudicação, cheiro pútrido e descolamento do casco são os sintomas característicos da manqueira. O futirute, o pietan, como queira. Bom, então, como eu disse, o período de incubação em geral é 10 a 14 dias, mas ele varia muito com o estado da pastagem. Uma pastagem muito contaminada, naturalmente o rebanho vai se contaminar mais rapidamente. Se é uma pastagem raleada, com insolação, então as bactérias estão sendo inativadas pelo tempo quente. Então isso vai dar uma variada do estado da pastagem. A virulência da amostra, nós sabemos que uma amostra de Quelobax nodosus é diferente de uma outra amostra, uma é mais infecciosa do que outra. A duração da doença, se o produtor trata imediatamente, os sintomas vão ser mais simples. Se o produtor demora, esses sintomas podem chegar até a queda do casco do animal e o animal ficar sem comer. Se ele tiver mais de uma pata afetada, ele passa a ficar de joelhos ou deitado, impedindo que se alimente convenientemente. E as complicações secundárias que isso ocorrem são aquelas miíases, que a gente chama bicheira, que pode causar lesões, e aí você vai ter que, inclusive, aplicar antibiótico no rebanho, no animal afetado. O programa de controle da podermatite, nós já fizemos vários. Nós temos que ter critérios para a implantação de um programa. Por exemplo, ele deve se estender por longos períodos de ano. Em geral, nós conseguimos rebanhos que tinham 70%, 80%, nós conseguimos com que houvesse uma erradicação
com aproximadamente 2 anos de tratamento. Conhecimento substancial do problema, quer dizer, nós temos que saber se o vizinho tem esse problema, se nós somos visitados por produtores que traz bactéria de Quelobacter nodosus nos seus pés para contaminar o rebanho. Um controle rigoroso no intercâmbio de animais, quer dizer, chega o animal, tem que fazer limpeza, deixar em quarentena, porque é uma doença muito difícil de tratar, porque é animal a animal. Se você tem 200 animais, tem 40 doentes, é um trabalhão para tratar 200 animais, 40 animais. Observação dos multifatores próprios da doença, questão de umidade, questão de superlotação, essas coisas. Planejamento para a delegação das atribuições. Você não pode entregar a qualquer pessoa que não tenha uma afinidade com o trabalho, que queira realmente fazer aquele trabalho com todo cuidado. Um programa de controle, são as variáveis consideradas na implantação. Adaptação das atividades do programa ao manejo da propriedade. Em geral, a nossa experiência mostra que nós fazemos esse tratamento dia sim, dia não. Porque é muito difícil você ter 200, 300 animais, ter 40% de animais mancando, desses 40%, 30%, quer dizer, é podermatite contagiosa. Realmente, se você for pegar animal para animal e tratar, você não tem como, é o dia todo. E 2 homens, um homem trata 35 animais ao dia. Esse é o cálculo que nós temos. Condições satisfatórias para o manejo preventivo e curativo do rebanho. Quer dizer, você tem que ter pelo menos uma área cimentada para, quando fizer o tratamento, enxugar ali, o tratamento enxugar ali naquela parte cimentada. Preparação de pessoal é fundamental, porque a pessoa tem que saber cortar um cacho normalmente, tem que saber que tem que queimar aqueles pedaços de casco, tem que saber que tem que desinfetar todos os instrumentos utilizados. Implantação de atividades preventivas para todo o ano. Como nós dissemos, nós passamos até 2 anos num trabalho de controle. O início da atividade, época do ano. Em geral, nós começamos na época mais quente. Por quê? Porque nós, na verdade, temos 2 tratamentos aí. O tratamento do animal e o tratamento ambiental. O sol, na pastagem, não existe lama, não existe, quer dizer, está tudo drenado. Isso facilita o tratamento do animal. Por isso, nós aconselhamos que inicie na época mais quente do ano. A avaliação clínica do rebanho. Se o rebanho ele tem micose, frieira, por exemplo, se ele tem espinho, um processo mecânico, se ele está com alguma doença como que não seja dermatite, seja a linha branca, a úlcera da sola, a dermatite interdigital, quer dizer, há algumas doenças que não são tão importantes no rebanho e que devem ser analisadas também. Separação de animais. Quer dizer, aqueles animais que têm frieira, que têm alguma lesão de casco, mesmo que não seja podermatite contagiosa, devem ser separados junto com os animais doentes por pelo menos 3 semanas e em condições de pouca umidade, para que ele comece a ser tratado normalmente. E evitar o excesso de lotação, como nós falamos antes. Bom, inspeção dos cascos periódica. Isso é muito importante para que o produtor tenha menos custo e menos tempo de trabalho. Então, essa inspeção de corte, esse intervalo de tempo, ele é muito variável. Por exemplo, em solos muito compactados e bem drenados, muitas vezes o animal passa até 1 ano sem precisar de avaliação, né? Agora, se é um solo muito arenoso, se é um solo muito mal drenado, quer dizer, na época de chuva, por exemplo, essa avaliação pode não chegar a 45 dias.
Então, o intervalo que a gente orienta, no caso de que exista o problema no rebanho e que exista a época seja própria para o desenvolvimento da doença, umidade e calor, nós achamos que essa avaliação deve ser mensal, porque aí o produtor ele vai ter muito menos trabalho e custo no tratamento do rebanho. A forma do casco, a forma de corte de casco, você tem que cortar a parte córnea rente à parede, de forma que o animal possa pisar adequadamente sem comprometer os tecidos moles. Então é importante que corte rente à parede, que o animal continue pisando na parte córnea do casco. E isolamento dos animais doentes, esse é muito importante também. Bom, um programa de controle, higiene das instalações de pastagens. Quando você tira um animal de uma pastagem contaminada, você deixa essa pastagem pelo menos 3 a 4 semanas, sob insolação, essas coisas, sem nenhum animal no pasto para não se contaminar. Processo de desinfecção, nós vamos mostrar mais adiante como vamos fazer a desinfecção dos cascos dos animais, descarte dos casos crônicos e dos animais que se contaminam com frequência. Muitas vezes a gente cura um animal, o animal fica bom e volta logo depois, cura um animal. Então, esses animais, eles são disseminadores da doença e precisam sair do rebanho o quanto antes. Compra de animais sadios, que nós já falamos, olhar se tem algum ferimento dos cascos para evitar. Restrições às visitas, porque às vezes a visita vem de um ambiente contaminado e traz na sola do sapato as bactérias que vão contaminar seu rebanho. E o uso de quarentena. Quando você compra um animal, você trata o animal, você vermifuga, você olha se tem problema de linfadenite, mas deixa um tempo num determinado, 40 dias num determinado local de isolamento. Bom, o programa de controle da vacinação é muito importante. Agora, é importante dizer que a vacinação ela tem uma ação preventiva e curativa, mas mas para o Diquelobax nodosus. Os processos gerais, os processos mecânicos, as outras doenças que nós falamos há pouco, como dermatite interdigital ovina, úlcera da sola, essas outras doenças do casco, que são também menos importantes, ele não tem nenhuma ação. As frieiras, por exemplo, não tem ação. Ao contrário do uso de quimioterápicos. Quando nós usamos quimioterápicos, ele tem uma ação sobre todos esses aspectos. Então é importante que você faça uma associação da vacinação com o uso do quimioterápico permanentemente, para que o seu rebanho esteja sempre livre da pododermatite contagiosa. Na prática, nós usamos ou produtos comerciais ou usamos o produto que é usado para fazer pedilúvio. Nós também podemos colocar numa caneca, num spray, um sulfato de cobre a 10%, por exemplo, e aplicar no animal. Pronto. Olha, quando nós tratamos os animais dessa forma, são uma pessoa para pegar e para evitar que o animal bata com o pé e derrame o produto, essas coisas, você aqui coloca 2 a 4 centímetros da solução, que pode ser a mesma do pedilúvio, e você deixa por 30 segundos o casco doente do animal. Bom, ou se você aparou e quiser fazer essa desinfecção, você faz nos 4 também. Isso corresponde a mais ou menos, um homem trata 35 animais ao dia. Veja que não é pouco tratar uma doença dessa, quando você tem um rebanho grande e tem uma infecção alta. Aqui você pode usar também em forma de spray. Em geral, 1 litro dá para 35 a 50 animais, porque de qualquer forma o casco sai pingando, essas coisas todas, há um desperdício, e o ideal é que o animal saia daí e fique numa parte cimentada por algum tempo.
nós também fizemos esse caixão aqui, já que um homem trata 35 animais, nós criamos esse sistema de contenção individual, em que essa parte ela é aberta ela pode ser aberta, você coloca esse caixão, vou chamar esse sistema de contenção, 4 dedos abaixo do joelho do animal, quer dizer, o joelho do animal fica 4 dedos acima e você puxa o animal nos dois lados e ele cai naturalmente. Aqui dentro você não vai ver, mas aqui dentro é côncavo e não tem problema na coluna dele. Isso nós fizemos várias vezes, nós fazemos naturalmente e com isso um homem só trata e depois passamos a corrente pelo pescoço do animal, olha, e fecha essa parte. Quando termina o trabalho é só soltar a corrente e o animal sai naturalmente. Isso diminui muito o trabalho do homem. Você vê aqui, isso aqui está em PDF, infelizmente mas isso aqui depois que terminou, nós simplesmente abrimos a porta e o animal sai naturalmente. Às vezes você dá um empurrãozinho nele para ajudar e ele sai naturalmente. Nunca houve um animal que tivesse problema de contusão nesse sistema de contenção. Isso aqui foi feito com medidas pensadas, essas coisas todas, testadas várias vezes, testadas inclusive com caprinos, porque são animais mais ariscos. Agora, nós fizemos também para quem tem grandes rebanhos, nós também temos esse sistema de contenção aqui, que enquanto nós tratávamos 35 animais ao meio-dia, com esse sistema de contenção nós passamos a tratar 220 animais ao meio-dia. Então, fizemos em forma de módulo. Isso aqui, na verdade, tem algumas inovações e tem algumas adaptações que nós trouxemos de alguns países como Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Então mas só algumas adaptações, não tem nada parecido inclusive. Então nós fizemos, vamos chamar este aqui de módulo 1, é que os animais entram aqui e nós colocamos 2 dedos de água, só depois deles entrarem, e essa água vai limpar os cascos dos animais e vai amolecer o casco do animal. Depois nós passamos para o módulo 2, cerca de 20 minutos depois já é suficiente, e aí o animal ele pode ficar onde tem essa cerca aqui, que é um corredorzinho, ele pode ficar só enxugando se não for cortar o casco ou se não for avaliado, ou ele pode ser derrubado, contido aqui nesse sistema, aqui nesse caixão, que é o mesmo sistema deste aqui, certo? É o mesmo sistema, certo? É o mesmo sistema. Isso aqui nós tratamos com animais, com fêmeas prenhas, com animais grandes, animais pequenos. Bom, então aqui nós, o joelho do animal fica pelo menos 4 dedos acima do caixão, desse sistema de contenção. Nós tracionamos o animal e fazemos o tratamento com aquela corrente, passando a corrente no pescoço, coisa e tal. Depois abrimos o caixão, ele volta para o módulo 2, aqui é o módulo 3, vem para o pedilúvio, passa aqui cerca de 30 segundos, eu esqueci de dizer que é 30 segundos que nós colocamos aquele produto naquela... Pronto, nós deixamos cerca de 30 segundos o casco imerso no produto antisséptico, certo? E aqui nós deixamos cerca de 30 segundos também, e depois o animal vem para uma área para enxugar os pés, enxugar um pouquinho, uns 20 minutos só é suficiente para impregnar melhor o produto, e com isso nós tratávamos 1000 animais num expediente só, com 4 pessoas. Não, foi um ganho enorme,
esse sistema de contenção que nós fizemos. Cada vez que nós tiramos um rebanho, nós drenamos a água para não servir de fonte de contaminação e para o animal não ter medo de entrar porque tem água. Então o animal entra por esse portão aqui, mas já está enxuto quando ele vai entrar. Aqui é o sistema propriamente dito, ali é a maquete, aqui é o sistema propriamente dito, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e o módulo 5, que é o módulo onde o animal seca. Muito obrigado.